Fala aí, galera. Iniciando hoje mais um episódio do NetBiz Talk. Trazendo para a mesa hoje um tema muito legal. É um tema que eu tive a oportunidade de conhecer num congresso da Sociedade Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Um tema que todo mundo que vai escutar esse podcast e ver esse YouTube vai entrar de uma forma e sair de uma forma diferente. Nós vamos falar sobre neuroliderança e vamos falar sobre neurociência. Trago para a mesa um palestrante que eu conheci nesse simpósio, uma pessoa fantástica, já tivemos alguns papos. Trago para a mesa hoje para nos honrar. Rogério Babler, da MH Consult, é isso? É isso, que prazer estar aqui, cara, Maurício. Muito obrigado de verdade de você participar de um episódio do NetBiz Talk. Eu é que agradeço. Muita honra a gente recebe aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Aliás, parabéns pelo ambiente, pelo propósito do trabalho. Tudo excelente, estou lisonjeado de estar aqui. Eu faço suas palavras, muito obrigado, de verdade. Vamos bater um papo, cara? Vamos nessa. Me fala uma coisa, quem que é o Rogério? Me conta quem é você, cara. Puxa vida, quem sou eu? Quem é você? Eu sou um eterno aprendiz. Eu quero aprender constantemente para tentar evoluir na minha vida. Eu sou oriundo do ABC Paulista, minha família é a família de industriários. Então, toda a minha referência desde o início da minha vida foi papai em fábrica, titio em fábrica e assim por diante. Pela linha automotiva, não? Também, né? Principalmente pela linha automotiva, né? Minha família tem irmãos, primos até hoje trabalhando em automobilística. Então, minha referência toda foi o ambiente industrial, né? Que legal. Então, foi de lá que eu vim, essa é a minha origem. Você ia, quando criança, fazer os carros lá? Não? Nossa, que delícia, que adorava, né? Subir nos caminhões, que coisa boa, né? E como você chegou nessa parte de neuroliderança? Me conta. Então, né, essa foi uma grande jornada. Na verdade, conforme eu falei, eu vim do ABC e aí toda a referência era o que a gente via ao redor ali, né? O pai trabalhando na fábrica. E aos 14 anos, meu pai me levou para fazer um teste pelo Senai, para ir trabalhar na Scania, onde ele trabalhava. E eu sempre conto essa história. Eu não passei no teste psicológico. Nossa. Não passei no psicotécnico. Putz, no Senai, né? Não passei no teste. Aí continuei... eu terminei meu colégio, a 8ª série, né? Na época. E fui estudar em colégio público, que foi a ETE Lauro Gomes. Fiz colégio técnico em eletroeletrônica. E adorei, né? Foi uma experiência muito legal. Foram 3 anos maravilhosos da minha vida. E eu já saí de lá com 17 anos, já tinha uma bagagem, já tinha uma experiência, já conseguia fazer instalação elétrica em residência e assim por diante. Que legal. E já emendei imediatamente com a engenharia. Então, sou engenheiro industrial elétrico. Fez engenharia elétrica. Exatamente. Logo no primeiro ano de engenharia, eu mandando o currículo, passei numa entrevista na Philips, numa unidade que fazia tela de televisão, vidro, era uma fábrica de fundição de vidro, e eu passei para fazer estágio na área de eletrotécnica. Então eu fazia engenharia em Santos, acordava às 5 horas da manhã, ia para o trabalho de ônibus, trabalhava o dia todo, pegava o ônibus e ia para Santos, na Santa Cecília, fazer engenharia. Isso foi minha vida. E voltava à noite. E voltava à noite. Após o curso, voltava para casa. Exatamente. Isso foram 6 anos, né? E trabalhando na Philips, eu comecei a me engajar com o ambiente produtivo. Eu comecei trabalhando lá como estagiário de eletricista de manutenção, fui técnico eletrônico. E aí eu fui trabalhar um período bem curtinho, algumas semanas. Trabalhei na Alemanha e entrei na área de engenharia industrial na Philips. Você trabalhou na Alemanha pela Philips? Pela Philips. Aí eu voltei trabalhando como engenheiro industrial e naquele momento o diretor teve uma iniciativa de implantar um modelo chamado equipes autogerenciáveis, onde as equipes tinham autonomia para gerenciar o próprio dia a dia. E ele me chamou para participar desse processo, para ajudar a implementar esse modelo na fábrica. E foi muito legal porque eu tinha uma penetração muito forte na fábrica, porque eu era oriundo do chão de fábrica. Claro. Eu me trocava no vestiário com eles, né? Conhecia os jargões, as piadas e assim por diante. Então tinha uma penetração muito grande com o pessoal. Foi muito legal. E aí, nos anos 2000,
eu fui para a área de recursos humanos dentro da Philips, dentro dessa fábrica, implementando esses programas de equipes autogerenciáveis, e tive a oportunidade de participar de um processo seletivo em 2003, onde eu fui para a área comercial da Philips, numa posição de head de RH, numa divisão da Philips que era Valita, para a América Latina. Que legal. Parabéns. Foi muito legal. Então ali eu fiquei um período também, até 2008, e trabalhei na área de RH, depois trabalhei um pouco na área de vendas. Então no ambiente corporativo, onde eu fiquei 14 anos, eu tive a felicidade de passar por diversos cenários, diversas áreas ali. Então ganhei uma visão, uma amplitude muito legal de negócios. Conhecimento de todos os lugares, com certeza. Foi muito legal. E aí em 2008 eu resolvi sair da Philips e fui para a MH Consult, que é uma empresa que eu contratava quando estava na posição de RH, eu contratava para fazer trabalho de desenvolvimento de cultura dentro da divisão da Philips que eu trabalhava. Então, a MH, me fala o que a MH faz? Ela presta consultoria para a RH? Isso, a MH Consult, formada por Marvin Hirsch, por isso o MH, vai fazer 80 anos esse ano, está morando em Portugal. O fundador, ele é ex-VP da Coca-Cola aqui no Brasil e trabalhou muitos anos no ambiente corporativo, IBM, Coca-Cola, Sambra e assim por diante. E ele fundou a MH em 93. E aí a MH estava rodando, trabalhando com educação corporativa. E aí em 2008 eu fui trabalhar com ele, né? Então ele me fez uma proposta indecorosa, que ele ficaria com uma aposentadoria vitalícia e eu ficaria com o negócio. Entendi. E aí se concretizou, né? Eu estou na MH desde 2008. A MH trabalha com educação corporativa, voltada à cultura, estratégia e inovação, né? E foi aí que eu entrei na área de educação corporativa propriamente dito. E também comecei a dar aula. Em 2008, assim que eu entrei na MH, eu comecei a dar aula na pós-graduação sobre estratégia e sobre liderança, 2 disciplinas que eu sou apaixonado. Então, dei aula em algumas pós, num MBA, num curto período também. E aí fui seguindo a carreira como consultor, como proprietário da consultoria, como empreendedor, né? E também como professor. Então, essa foi a jornada que eu estou desde 2008. Meus parabéns. Que jornada linda. Foi muito legal, tem sido muito divertido. Puta, Rogério, que legal. Isso é muito novo ainda, não? Tem muita coisa para acontecer. Parabéns. Obrigado. Parabéns, de obrigado. Verdade. Mas o novo foi lisonjeado. Parabéns. Foi um elogio. Na verdade, já estou com 45 anos. Nem vamos falar de idade aqui, por favor. Eu tenho 58, eu me sinto com 18. Cada ano que passa, eu me sinto mais novo. Muito legal isso, é muito legal. Me diga uma coisa, neuroliderança. Me conta o que é isso, cara. Olha, dentro daquele congresso, que foi um congresso maravilhoso, não? Eu acho que eu vejo que você está até chamando outras pessoas também, quer dizer, os palestrantes que estavam lá, né, eu vou me incluir, foi um grupo realmente seleto de personalidades, né, com inteligências, com conteúdos diferentes. Foi muito legal. E antes de eu iniciar a minha palestra, eu assisti a sua. Você estava com um colega seu, como ele chama? Rafael Cristofoletti. Com o Rafael, exatamente. Nós sentamos na mesa, você estava no palco, e eu estava com aquela ansiedade né, dá sempre uma ansiedade quando a gente vai fazer uma palestra, principalmente num congresso dessa envergadura. E eu estava conversando com ele, e aí eu estava olhando o que eu ia falar, de repente você começou a falar, eu fechei e fiquei ouvindo você. Cara, você me mudou o jeito de pensar. Você falou muita coisa bacana lá. Então, eu queria bater esse papo aqui sobre neuroliderança. Me conta o que é isso, cara. Me fale. Olha, você falou de neurociência, né? Das pessoas conectadas. A gente trabalha com marketing, em algum momento tudo isso faz muito sentido. Então, vamos lá. Olha, Maurício, eu sempre faço relatos contando histórias, na verdade, que são as minhas histórias, que são as minhas únicas referências. Mais legal, né? Para um podcast, sempre quem grava podcast quer escutar a história. É sempre legal. Então, por favor, vai me interrompendo aí, porque eu me empolgo com as histórias. Por favor. Né? Mas foi o seguinte, teve um período nessa fase eu trabalhando na consultoria, e por isso que eu falo que eu sou um eterno aprendiz, porque, inclusive, esse é um tema da neurociência que você só aprende quando você erra. Não existe aprendizado sem lidar com erros. E um dos erros foi que a gente estava trabalhando com um cliente no Rio de Janeiro e foi uma experiência que foi mal sucedida. O cliente me ligou e falou, olha, o consultor que veio aqui não foi legal e assim por diante.
Então ficou uma situação desagradável. E aí eu falei, olha, o que a gente vende é serviço, eu não tenho como voltar no tempo. Foi entregue. Você tem duas alternativas, né? Aliás, tem algumas, né? Eu te devolvo o dinheiro. Isso nunca aconteceu. É a primeira vez, sinto muito. Mas te devolvo o dinheiro. A segunda alternativa é você deixa uma janela para mim e me dá a oportunidade de eu ir fazer uma entrega, porque isso é fora do comum. Isso não é referência. Nossos clientes adoram trabalhar conosco. A gente está no mercado desde 93. Então, pensa aí um pouquinho. A cliente topou, falou assim, não, legal. Não esperava essa postura. Eu topo. Então, quando a gente tiver um evento a próxima vez, te chamo. E passou um período, e nesse período eu fui trabalhando minha ansiedade, acionava ela, às vezes ela nem me respondia. E o período foi grande para mim, pelo menos foi grande, foi 1 ano. Para mim foi uma eternidade. Mas ela já teve uma resiliência aí, né? Exatamente. Aí ela me acionou e falou assim, olha, eu quero que você faça uma entrega de uma atividade X que você tem no período da tarde, e no período da manhã tem um consultor que vai vir aqui do Rio, que ele vai falar com a equipe, vai fazer uma devolutiva sobre perfil psicológico baseado em neurociência. Eu gostaria que você assistisse ele para depois fazer uma conexão com o seu trabalho. E também pedi para ele assistir ao seu trabalho. E eu fiquei encantado. Eu fui lá de manhã, conheci o Carlos Dias, fundador do Instituto de Neuroliderança. O Carlos estava fazendo uma apresentação, me apaixonei por tudo que eu ouvi. Para mim, cérebro só tinha aquela coisa lá do direito e esquerdo, lado lógico, lado esotérico, vamos chamar assim, né? Que hoje já não tem mais nada a ver isso. E aí, adorei tudo o que ele falou, chegou na minha parte à tarde, eu fiz minha parte. Uma semana depois, o Carlos me ligou e falou, estou indo para São Paulo, gostaria de bater um papo. E o Carlos também fez uma proposta indecorosa, que ele estava numa fase de aposentar e, coincidentemente, também se mudar para Portugal. E a proposta foi que a gente continuasse conduzindo o negócio de neuroliderança aqui no Brasil, sob a chancela dele. Então, o Carlos foi... Eu fiz uma pós-graduação com o mestre. Com o cara. Com o cara. Com o cara. O fundador do Instituto de Neuroliderança. E eu digo que foi uma pós porque foram horas e horas e horas com o Carlos tendo paciência, me ensinando sobre o assunto. Não, e é um assunto gratificante de olhar, né? Como o cérebro funciona, como as pessoas, né, se posicionam, né? Enfim, mas vamos lá. E já começa tudo aí. Por isso que eu contei essa história, porque olha só, se não tivesse acontecido um erro, eu não teria conhecido o Carlos. Claro, claro. E se o Carlos não tivesse um propósito claro, que acho que é sobre isso também que nós vamos falar aqui, que é, puxa, vou me aposentar, para onde eu vou deixar esse legado, esse negócio, ele também não teria se sintonizado comigo. Então, sob o aspecto da neurociência, da neuroliderança, não existe acaso. Na verdade, você começa a canalizar a energia para as suas escolhas e elas começam a se cristalizarem. É isso que é muito interessante, né? Então, para mim, hoje, não tem o funcionamento do mundo se não falar sobre neurociência, se não falar sobre espiritualidade, se não usar a lógica, se não usar a intuição, se não usar o estômago. Eu estou terminando um curso de extensão pelo MIT, em Neuroscience for Business. Estou apaixonado também, está complementando tudo isso que eu estou estudando. E cada vez eu vejo que está tudo conectado, Maurício. É uma coisa impressionante. A gente não está aqui por acaso. A gente não está aqui por acaso. Então, como um bom engenheiro, né, eu falo que eu tenho 2 defeitos graves, né? O primeiro é que eu sou engenheiro, imagina engenheiro falando de cérebro, de gente, né? Claro, né? O outro é que eu sou corintiano, então cuidado com a carteira, né? Carteira, cuidado aí com o microfone, vê se o microfone está aqui antes de eu ir embora, né? Uma brincadeira, gente. Brincadeira, eu sou corintiano. Né, gente? Eu sou um corintiano apaixonado, mas claro. Não posso deixar de fazer essa brincadeira. Claro, mas me conte, muito, muito interessante, fale. Então quando eu olhava isso do aspecto pragmático, porque a minha formação é binária, né? Ou funciona ou não funciona, ou 0 ou 1, né? Exato. Então, quando eu fui para RH a primeira vez, eu peguei todos os parâmetros que eu conhecia de eficiência de produção, quis transportar para dentro da área da RH. As psicólogas queriam me matar, né? Você tá louco? Eu queria transformar todo mundo em gráfico, né? Claro. Todo mundo número, né? Exatamente. E aí eu aprendi com essa jornada que não é nem para um extremo nem para o outro, né? Que o binário, na verdade, ele é parte do processo. Eu tive a felicidade também, quando eu comecei a dar aula na BSP, na pós-graduação,
nós professores fomos convidados para estudar uma disciplina chamada Gestão do Pensamento Complexo. Nossa. Gestão da Complexidade, que é uma tese do filósofo Edgar Morin, um francês famoso, já veio dar palestra no Brasil, e conduzido aqui no Brasil pelo famoso Humberto Mariotti, com ele que eu tive aula, um psiquiatra fantástico. E no pensamento complexo, a ambiguidade faz parte, né? A simplicidade é uma ferramenta para você operar nesse mundo complexo. Então, por exemplo, a base de dados ela é muito importante. Você que trabalha com isso sabe da importância dos algoritmos, assim por diante. Mas ela isolada, ela é insuficiente. Assim como conversar com as pessoas, entender o indivíduo também é importante, mas ela é insuficiente. E ambas são necessárias. Isso é o fundamento do pensamento complexo. Se complementam, talvez, né? Exatamente, se complementam. E isso é o fundamento do pensamento complexo. Então, quando eu comecei a estudar neurociência, eu falei, peraí, isso aqui está conectado, né? E quando eu comecei a me aprofundar em espiritualidade, eu comecei a me aprofundar em espiritualidade pelos acasos da vida também. Eu perdi meu pai em 2015, meu pai era uma referência muito importante para mim. E foi muito gratificante do ponto de vista de perceber quanto que eu continuo aprendendo com meu pai. Né? Porque na minha crença... Quanto ele está presente ainda. Ele continua. Ele continua. A gente... Aquele, mais ou menos o Stranger Things lá, só mudou a dimensão, né? Então, eu não estou querendo trazer isso para um cenário religioso, mas o cenário da espiritualidade, do seguinte ponto de vista. A gente, durante muitos anos, eu acho que o mundo corporativo tentou se isolar, se proteger disso, trazendo esse algoritmo mais binário. E começou a perceber que isso, na verdade, está tudo misturado. Eu sou de uma época, quando eu comecei no RH, que foi em ano 2000, praticamente, foi 2000, basicamente, que eu comecei em RH. E aí, quando eu assumi o papel de gerente de RH na Philips, a Philips criou, na época, uma área que era uma seção de descompressão, que chamava. Uma área muito bonita. E isso estava começando a se falar sobre ESG, sobre diversidade, sobre empoderamento feminino. Já se falava em ESG em 2000? Só usava expressões diferentes, né? Mas já se falava sobre isso. Eu lembro muito discussões dentro da Philips quando estava lá, exatamente falando sobre trazer as mulheres para o ambiente de liderança, né? Trazer mais espaços para a diversidade e assim por diante, né? Então, são assuntos que são antigos e estava se iniciando. Então, as pessoas, ok, mas fugia disso, né? Não falava com tanta veemência que nem agora. E agora percebem o quanto isso é importante. É fundamental, né? É fundamental. Exatamente. É fundamental. E eu, naquela época, em 2003 ali... Nossa Senhora. Eu, vendo aquela sala que a Philips tinha montado, chamada sala de descompressão... Lembro desse termo. Eu olhei aquilo com dentro de mim, não falava para ninguém, porque eu era o cara do RH, né? Mas com um olhar pejorativo para aquilo. Um ranço, né? Um olhar de julgamento. Para que isso? Se o cara não tá legal, não entrega resultado, vai se cuidar. Aqui é lugar de trabalho, não é lugar de descanso, não é lugar de descompressão, né? E eu vejo quanto preconceito eu tive nisso, né? Eu percebo quantos preconceitos eu tive na minha vida. E eu não tenho orgulho de falar sobre isso, mas tão pouco eu evito falar sobre isso. Porque eu acho que quando a gente se permite falar sobre os nossos erros, sobre as besteiras que nós fizemos na nossa vida, nós estamos vivos, a gente, né, se permite a crescer. Se corrigir, falar, eu fiz essa cagada, eu fiz esse problema. Exato. Perfeito isso que você falou. Então, perfeito. São fases da minha vida que eu fui lindo. Eu fui vaidoso, eu virei gerente com 27 anos de idade, então fiquei vaidoso, achei que, tá bom, para você ser bem-sucedido na vida, basta você estudar, fazer escola, faz o inglês, trabalha, rala pra caramba que você vai crescer. Então, se você não cresceu, é porque você é um largado, você não é esforçado. E não é bem assim, a vida não é assim. As pessoas são diferentes, né? E não é só isso, a sociedade é muito diferente. Ela não dá a mesma oportunidade para as pessoas. Exato. Né? Muito bom. Aí eu falo, mas eu vim de um colégio público. Ok, mas eu tive uma família muito bem estruturada, com valores muito bem estruturados, que ajudaram a suprimir isso, né? Às vezes você pode estar numa escola boa, mas não tem essa base também. Então, de novo, está tudo misturado. Tudo conectado. Então, eu acho que a gente tem que respeitar essas diferenças nesse sentido, que as pessoas talvez não tiveram as mesmas oportunidades.
né? E isso nada tem a ver com as competências E a dela. maturidade também, né? Os pensamentos que são diferentes, que são necessários, e ainda bem que são diferentes, né? Exatamente. Né? E aí eu estou fugindo do assunto neurociência. Não, mas sensacional. Que estudando tudo isso, o que eu percebi? O nosso cérebro é uma máquina de geração de expectativa. É uma máquina de produzir expectativa. E essas expectativas podem ser boas ou ruins. E estudando isso, o que eu aprendi? E esse é meu sonho, que é esse que eu quero deixar como legado. É ajudar pessoas que não tiveram acesso a bons trabalhos, a boas formas de terem recompensas com suas entregas, que elas tenham conhecendo o seu próprio cérebro. Porque o que nós temos de maior patrimônio já está dentro da gente. Ele chama-se cérebro. E se a gente faz isso de uma maneira consciente... Ou se a gente se permite conhecer como ele trabalha, né? Exato. Talvez por aí. Qual que é a diferença? Eu vi uma peça de teatro super famosa, eu acho que ela está uns 15, 20 anos, né? Que é sobre uma cabala, né? Que a moça, infelizmente esqueci o nome dela, mas ela está há muitos anos fazendo a peça, né? E ela começa falando da peça o seguinte, né? Leão que sabe que é leão, não é leão. Elefante que sabe que é elefante, não é elefante. O homem que sabe que é um homem, é um homem. É um homem. E o que é isso do aspecto da neurociência? Nós somos os únicos seres que temos a capacidade de pensar no que está pensando. Só que a maior parte do tempo, Maurício, a gente está pensando, mas não está consciente do que está pensando. E a partir do momento que a gente tem consciência do que a gente está pensando, é que a gente evolui. E isso é muito profundo e, ao mesmo tempo, ele é muito simples. Por exemplo, nesse exato momento, a gente conversando, a gente pode estar pensando sobre o assunto. E não simplesmente na próxima questão que a gente vai colocar aqui no podcast. Na verdade, antes do nosso podcast, eu falei, é um bate-papo e eu não tenho tema. Que é exatamente para seguir por essa linha, mas continue muito bom. Então, muito bom. E isso é muito legal, porque a partir do momento que a gente tem consciência do que a gente está pensando, a gente começa esse processo de evolução. Uma coisa que eu descobri estudando recentemente, e eu não sabia, que no nosso intestino está repleto de neurônios. Então, existe uma conexão direta entre o cérebro e o intestino. E o intestino. Conforme eu falei, eu vindo da engenharia, da lógica, para mim toda tomada de decisão, boa decisão, ela vinha da lógica. Então vamos analisar o cenário, vamos analisar os números, vamos analisar o mercado e tomar uma decisão baseada na lógica. A lógica é 1/6 da nossa tomada de decisão. A gente tem que usar a nossa intuição, né? E aí que tem essa conexão com a espiritualidade, inclusive. E aí, de novo, não é religioso, é espiritualidade, né? Que é você dentro de si. Tem outra parte que ela é mais pragmática, mas ao mesmo tempo você fala, caramba, de onde ele tirou isso? Bom, estudando a neurociência, é que existe uma conexão muito clara entre cérebro e intestino, né? Que ele chama de brain-body connection. O que é isso, na verdade? À medida que eu penso algo ruim, já deve ter passado por isso. Passado por uma experiência ruim, você sente aquele frio na barriga, o famoso frio na barriga. Você fala, por exemplo, um assalto. Meu Deus, aquele negócio vem ali. E aí, quando você passa de novo naquele lugar que você foi assaltado, dá o frio na barriga de novo. Tem um efeito memória aí. Exatamente. E é exatamente nisso, esses efeitos memórias, que muitas vezes são subconscientes, mas é que eles ajudam a gente a tomar decisões, boas ou ruins. Então, à medida que eu vou conhecendo mais o meu corpo, mais ele vai me ajudando a tomar boas decisões, porque melhor ele se conecta com o cérebro. Então, uma coisa para a gente fortalecer o nosso cérebro, através dos estudos da neurociência, é fazer eu vou colocar entre aspas, exercício com o cérebro, assim como você faz com o corpo. Para que a gente faz exercício para o corpo? Por exemplo, você quer fazer uma viagem, o que você quer? Para fortalecer o corpo. Caminhar o dia inteiro, comer uma comida bacana, tomar a bebida que você gosta, para o seu corpo estar preparado para aquela viagem. Então não adianta você 2 semanas antes achar que vai para academia se você ficou numa vida extremamente sedentária, eu vou exagerar. Deitado numa cama, você passou 3 meses deitado numa cama, você não vai conseguir fazer uma viagem para a Itália, andar a Toscana lá 10 km por dia. Seu corpo não está preparado para isso.
E o nosso cérebro, a gente tem que preparar ele para o que é chamado do mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? Um mundo onde tem muita volatilidade, incertezas, complexidade e ambiguidade. Então, e isso está acontecendo cada vez mais. Então a gente tem que preparar o nosso cérebro para essas adversidades que ocorrem. Como é que a gente pode preparar o nosso cérebro? Primeiro, sono. A grande maioria do ser humano precisa de 7 a 8 horas de sono por dia. 4 horas tá bom. Você pode ser uma exceção à regra, mas você está em menos de 2% da população mundial. Em média, o ser humano precisa de 7 a 8 horas por dia de descanso. Primeiro, sono. Segundo, o que eles chamam de fooling, alimentação. E vamos resumir a alimentação, porque eu não sou nutricionista. Sabe aquilo que a nossa mãe falava? Filho, come isso aqui. Sei, opa. É aquele negócio. É descascar mais e usar menos industrializados e assim por diante. Então, alimentação. Terceiro ponto, muita hidratação, muita água. Quando o seu corpo está sentindo sede, ele já está com falta de água. Terceiro ponto, exercício físico. Se a gente tem uma vida sedentária, pelo menos de 5 a 10 mil passos por dia. E o último ponto é o que é chamado de simplificação, que tem a ver lá com o pensamento complexo que eu havia te falado. A simplificação é o que eu posso fazer para o meu cérebro não gastar energia onde ele não precisa. Exemplo, você vai sair para trabalhar hoje, saiu para trabalhar hoje e fala, pô, que camisa eu vou pegar, hein? Pego a azul, pego a vermelha, mas eu tô com a meia preta, ou tô com a meia marrom. Já pus a meia marrom, então deixa eu achar. Então você está gastando energia logo cedo que é desnecessária. Então você pode olhar no clima-tempo, no dia anterior, olhar para a tua agenda o que você tem para fazer, fala, bom, então essa é a roupa que eu vou usar para amanhã. E aí você já economizou energia logo cedo. Limpar o seu ambiente de trabalho, limpar a tela do computador, limpar o celular de aplicativos, não ficar recebendo mensagens inúteis de apps durante o dia. E também meditação, né? Então tudo isso ajuda a simplificar. Então esses 5 pontos que eu trouxe ajudam a massagear, a fazer exercício para o cérebro e preparar teu cérebro para o dia a dia. Então é fisiológico, é neurobiológico. Então, antes de falar do funcionamento interno do cérebro, a gente tem que preparar ele para isso. Muito bom. Então, isso é um ponto fundamental se a gente quer... A gente fica procurando guru para lá e para cá e o nosso guru já está dentro da nossa cabeça. Imagina. Esse é um ponto-chave. Talvez tenha que descobri-lo, né? Exato. Fantástico. É uma aula, realmente é uma aula. Não, que isso. Eu lembro que você falou do funcionamento efetivo do cérebro, né? Que ele tem uma parte que vai no automático, que é aqui atrás, né? E tem uma parte frontal, que é a parte da inteligência, não é o emocional, né? Não sei qual é a palavra que você usou. Me fala sobre isso, o racional. Bom, muito bem, né? Na verdade, a neurociência é tudo muito recente. Aí você falou que o cérebro sempre tende a não gastar energia, né? Por isso que ele vai... Me conta essa história que eu fiquei muito fascinado com isso que você falou. Então, as descobertas da neurociência voltadas para o comportamento humano é tudo muito recente. Na verdade, começou-se a estudar a neurociência para atender questões de saúde, né? Problemas, por exemplo, um Alzheimer, né? Doenças cognitivas e assim por diante, né? Então, os primeiros casos foi lá o do Phineas Cage, que ele estourou, ele estava construindo uma ferrovia lá e um vergalhão atravessou o crânio dele. Aí Antônio, um cientista português, neurocientista, começou a estudar esse assunto muitos anos depois. Tal. Que tirou metade do cérebro dele. Atravessou o lobo frontal, né? Entrou aqui, né, na bochecha, saiu aqui em cima. Exatamente, saiu em cima, né? E aí, com as descobertas da neurociência, começaram a ver, peraí, isso aqui tem a ver com o comportamento humano, e aí começaram a se estudar também a disciplina chamada hoje neuroliderança. Na verdade, são os fundamentos de neurociência aplicada a comportamentos de liderança, né? Então, resumindo, simplificando aqui para a galera que está ouvindo a gente, né? Eu vou dividir o cérebro em 2 pedaços. Um eu chamo de cérebro emocional. Ele tem 2 sistemas. O sistema límbico, né, que está toda a parte nossa de memória, toda a parte de conexões com os sentidos e assim por diante. O sistema reptiliano, que é responsável... Você não precisa pensar que está respirando, para o coração bater. Então está todo linkado no sistema reptiliano, né? Então isso aqui eu vou chamar de cérebro emocional, esses 2 sistemas. E tem a parte do córtex, principalmente o córtex pré-frontal, que o nosso humano é mais avantajado, que é onde está a parte mais ligada com o raciocínio.
Mas, novamente, não é o 0 ou 1. Todo o cérebro está todo conectado e as sinapses estão indo de um lado para o outro o tempo inteiro. De cima para baixo, de baixo para cima, para os lados. Sinapse seria a conexão entre os neurônios? Exatamente. São conexões, são trilhões de conexões que a gente pode usar o tempo inteiro. Eu vi um item, a gente tem quantos bilhões de neurônios? Nós temos bilhões, né? 100 bilhões de neurônios, 100 né? bilhões de neurônios. E é mais de 1 trilhão de conexão, né? Um neurônio, ele tem vários pezinhos... Axiomas, né? Que se conectam com o outro, Exatamente. Fazendo trilhões de conexões. Então, um exemplo disso é, por exemplo, quando eu te falo elefante, pense no elefante. Me dá a cor do elefante que você está pensando. Cinza. Cinza, o tamanho. Grande. Me dá uma altura. 2 metros. Onde ele está nesse momento que você está visualizando? Ele está numa savana. Então, veja bem, você desde criança se deparou com a palavra elefante no seu idioma, que você foi alfabetizado, foi apresentado para um elefante talvez num caderninho, num livrinho, depois viu na televisão, foi ao zoológico e viu o elefante. E aí você tem sinapses que foram, desde a palavra é um símbolo de uma imagem, né? Ela representa uma imagem, né? Então você tem essa conexão, né? E aí eu vou te trazer para uma outra conexão. Pensa em bolinhas verdes. Qual o tamanho dessa bolinha? Pequenas. Me dá um tamanho. Gude. Bolinha de gude. Quantas bolinhas você está vendo? 30. Muito bem. Agora eu peço... Eu adorava jogar bolinha de gude. Inclusive você jogou com o Sebastian agora que eu acabei de... Por acaso, quem está nos ouvindo, antes da gente entrar aqui, chegou o Sebastian, que é aquele ator negro, que era dançarino de uma loja de retail, um cara fantástico, sensacional. Mas continue. Então, e aí a gente acabou de falar do elefante e falou das bolinhas verdes. Agora pensa no elefante de bolinha verde. Você acabou de criar uma terceira sinapse. E é assim que a gente vai criando muitas sinapses. Ou seja, aquele lance de vai viajar, vai fazer coisa diferente, vai se enfiar em coisas diferentes, vai criando sinapses e elas vão se interconectando. Então, nesse ambiente, nesse mundo que está vou até chamar assim, de exigindo das pessoas mais criatividade e inovação, não tem inovação se você está sempre comendo no mesmo lugar, almoçando com as mesmas pessoas, falando sempre mal das outras mesmas, né, pegando o mesmo caminho para ir trabalhar. Que isso é mais ou menos... Não deveria ser, mas a gente sempre se identifica com alguém que fala o que a gente quer, né? É isso, não é? E você dentro de uma empresa, você tem sempre aquele grupinho que você se identifica mais, acaba virando aquele panelinha. Exato. E esquece as outras pessoas e talvez nas outras tenha um poço de conhecimento que você não se permite ter. Mas isso também é uma explicação da neurociência, porque nesse sentido o cérebro ele procura os iguais ali, primeiro para socialização. Nós humanos somos muito sociáveis. A gente procura socialização e então procurar os iguais ajuda nessa socialização. O segundo ponto é que o cérebro, porque fazer novas sinapses gasta energia. Então, para não gastar energia, é melhor eu conversar com quem fala sobre coisas que eu já conheço. Né? Então, por isso que eu gosto de ficar roletando lá no Instagram, eu fico vendo besterol na televisão e assim por diante, porque o cérebro o cérebro fica o tempo inteiro pegando pegadinhas, porque ele não quer gastar energia. O cérebro é preguiçoso. Né? O nosso lado consciente é que tem que fazê-lo gastar energia, porque ao gastar energia ele fica mais produtivo. Então, você se permitir... Por exemplo, o automático é sempre o mais normal. O cérebro trabalha para economizar energia sempre e para buscar satisfação. Então, sempre a coisa mais normal, mais automática é o que ele busca. É o que a pessoa acaba... Então, aquele cérebro que eu chamei de cérebro emocional, ele tem milhões de anos. Milhões. Ele é muito primitivo. E ele não evoluiu. O nosso cérebro emocional, o sistema emocional baseado no bicho, é muito parecido. Agora, o que é diferente nosso, que tem milhares de anos, então compara milhões com milhares, o sistema córtex pré-frontal, que tem milhares, ele é muito mais jovem do que o cérebro emocional. Entendi. E esse cérebro do córtex pré-frontal, ele consome muita energia. 95% do tempo nós estamos no piloto automático, quer queiramos ou não. Imagino. Então, o que acontece? Toda vez que o cérebro começa a se sentir cansado, ele vai para o piloto automático. Ele vai para o automático. Ele vai tentar sempre... Para onde é conhecido. Então, seja, é ali que ele fica. Cansa pensar.
Cansa. Cansa desenvolver, né? Cansa. É melhor ser pelo automático. Exatamente, né? Então, de novo, isso não é ruim. Só um parênteses, hoje eu não estou no automático, né? Estou com novas sinapses aqui, entendendo profundamente o que você está dizendo. Muito obrigado pela aula. Não, inclusive para mim é um prazer, porque falar sobre isso também me força a ir para o consciente, porque eu tenho que pensar sobre o que eu estou falando. Claro. Né? Para articular, né? Então, vamos lá. Quando tudo isso acontece, eu procuro ficar na minha zona de conforto. E o cérebro, ele trabalha nesse mecanismo do cérebro emocional, mas eu vou substituir o nome nesse momento do emocional por automático. Nesse mecanismo por automático, as emoções estão instaladas no automático. E o cérebro trabalha com 2 emoções básicas. Adivinha qual é a primeira? Puxa vida. Medo. Medo. E por que Acho que medo? todo mundo tem medo, não? Sim, todo bicho tem medo. Por que medo? Sei lá, para fugir, sei lá, não sei. É para garantir a sobrevivência. Isso é primitivo. Então você imagina um homem das cavernas indo caçar, ele ouve um mamute. Não dá tempo dele pensar, fala, meu, é grande ou pequeno? Quantos metros será que ele está? Deixa eu calcular o vento. Ele foge. Então, o medo é para garantir a sobrevivência. É um mecanismo que vem instalado para garantir a sobrevivência. E o segundo mecanismo... Isso é nativo da pessoa. Isso não, a gente nasce básico, com isso. Né? É o básico. Vem instalado no chip. Já vem no produto. Já vem no produto. Quando você é criado, já default. Não tem como fugir disso. Você sabe que falando de história, você falou... Abrindo um parênteses, para no medo. Depois você vai voltar. Você falou de intuição, né? É uma coisa muito legal que você falou. Como um bate-papo de boteco aqui, eu vou falar um bate-papo de boteco, mas eu ando de moto. E sábado eu tenho regularmente essas ações que acontecem comigo. No sábado passado, eu tinha combinado, não esse, agora, há 2 atrás, tinha combinado uma semana antes de viajar, a gente ia fazer uma viagem com vários amigos, tudo pronto, aquela semana inteira, vamos. Chegou no sábado de manhã, eu desci com a minha mochila, amarrei na moto, pus o capacete, pus a luva, pus a roupa, liguei o meu fone de ouvidinho aqui, liguei a moto, parei, olhando na garagem, parei, fiquei olhando assim, falei, não vou. Peguei, desliguei a moto, liguei para os caras, falei, não vou. Por que você não vai? Falei, porque eu não quero ir. Ou seja, a minha intuição, naquele momento, falou, não vai. E eu sigo ela, já tive, sei lá, um monte dessa experiência. Estou vivo, não sei se é verdade ou não, mas eu sigo a minha intuição. Tem alguma coisa a ver isso ou não? Tem total a ver. Conforme eu estava dizendo, não é só pela lógica. Se a gente toma decisão só pela lógica, a gente perde 1/6. Os outros 5/6 a gente está deixando de usar para tomar boas decisões. Então um deles é lógica, o outro deles é intuição. Intuição. E a intuição, na verdade, ela é uma somatória de experiências anteriores. Só que você fala assim, não, mas eu não vou, mas por que você não vai? Não sei, eu não vou. Eu não sei, é exatamente isso. Mas isso não é consciente. Porque, de novo, o consciente está no córtex pré-frontal. Mas também não é automático, porque de 100 que acontece, 100 viagens, 4 acontece isso. Quer dizer, a grande maioria não é automático. O automático seria ir, né? Mas então, o subconsciente trabalha com experiências que não necessariamente elas estão diretamente ligadas a uma memória direta para você. Pode ter sido outras questões que você participou. Por exemplo, você estava vendo uma prova de moto, o cara caiu e se machucou e fez uma sinapse, registrou na tua memória e naquele dia ela é acionada. Ela fala, não, isso aí é besteira. Você está muito esotérico. Não é. Entendi. Né? Tem explicação neurocientífica para isso. Que loucura. Né? Então, usar a intuição, eu já tinha falado da conexão cérebro-intestino, é a terceira, então, intuição. Você comentou, né? A outra é resiliência. A resiliência também é uma forma de você resgatar as suas experiências e lidar com uma novidade, mas resolver aquele problema atual a partir de experiências anteriores. Né? Então, motivação e resiliência estão ligadas com isso também.
Né? Que legal. E por fim é visualização do que você quer, ou seja, orientação ao propósito. Então esses pontos é que ajudam você a tomar boas decisões. Então parabéns por usar a sua intuição para ir ou não ir. Falar, mas todo mundo foi, se divertiu e você não foi. Claro, eu tenho tudo pago já, mas não era para ir. Não tem problema. Claro, então, não tem, realmente não tem. E eu tenho um amigo, fundador do Instituto Brasileiro de Tomada de Decisão, Marcos Vinícius, que ele usa uma expressão que eu acho fantástico. Tem certas decisões que você toma antes de sair de casa. Foi o meu caso. E a partir do momento que você toma essa decisão antes de sair de casa, não fica mais olhando as decisões que você... Puxa, mas eu deveria ter. Não. A partir do momento que você dobrou a esquina, não fica mais olhando para a esquina que você não entrou. Exatamente. Não, eu sigo bastante isso. Então, acabou. Mudou a página, vamos nessa e daqui para frente que nós vamos fazer. Fiquei muito feliz, curti. Bom, e o medo também é uma coisa muito frequente. Eu não sou um cara medroso, sou um cara aventureiro. E eu tenho na minha moto a foto da minha mulher e da minha filha dentro do painel, né? Então, para não fazer nenhuma bobagem, eu sempre coloco um certo grau de medo em todas as minhas viagens. E eu acho muito importante esse medo. Eu gosto de ter medo, sabe? Eu me sinto incrível, né? Mas eu me sinto bem. Entendo. E aí você está pegando um ponto-chave. Nós, do ponto de vista da neurociência, nós nascemos pessimistas. E o pessimismo está ligado com esse medo. Mas eu não sou pessimista. Muito não, mas vamos lá. Eu sou muito otimista, até demais. O pessimismo, ele vem instalado. Através vem instalado desse medo. Também? Está lá no default também. Então veio já o subset do medo, é o pessimista. Aí, é o pessimismo, né? Agora, o otimismo, ele não veio instalado. O otimismo é uma competência que você precisa desenvolver como qualquer outra. Como falar em público, como fazer análise de dados, como se relacionar. É uma nova competência. E como é que você desenvolve o otimismo? Exatamente com alguns sistemas, né? O primeiro sistema não é porque já aconteceu que vai acontecer de novo. Muito bem. Então é o que a gente chama de postergar o problema. Então, já aconteceu, ok, faz parte. Puxa, meu pneu furou no meio da estrada e eu não tinha ajuda. Assim por... Não quer dizer que toda vez que eu pegar a estrada o pneu vai furar. Né? O outro é não lateralizar o problema. Puxa, meu pneu furou na estrada tal, então eu vou pegar outra estrada, então não vou porque também vai furar. Então nem vou de carro porque se furou de moto também furou de carro. Sim, imagino. Né? Então, à medida que você vai acionando esses mecanismos de maneira consciente, você vai desenvolvendo a competência chamada otimismo. Né? E isso precisa ser trabalhado, porque do ponto de vista natural, neurobiológico, a gente vai para o pessimismo. Tá? Então, é muito importante... É mais normal ir para o pessimismo. Ou já está incluso Aí é que está. O medo não pode servir para travar a gente de evoluir. Então, puxa, mas eu estou com uma intuição de não ir. Ok, legal, não vai, mas... Cara, você nunca mais foi, aí você já está se impedindo de crescer. Sim, sim. Eu também pedalo. Eu pedalo com bike speed, com bike também, mountain bike, mais speed, né? Mas você tem um pouquinho de medo também? Eu morro de medo. Eu já saltei de paraquedas, eu já fui mergulhador de cilindro, né? Durante alguns anos, né? Também já. E hoje meu esporte predileto é pedalar com speed. E toda vez eu saio, faço minhas conexões com a espiritualidade, peço ajuda para que seja um dia bacana e divertido. E assim, se eu sair sem um capacete, eu não estou sendo otimista, eu estou sendo irresponsável. É diferente. Sim. Agora, por exemplo, eu não vou deixar de saltar de paraquedas porque as pessoas morrem saltando de paraquedas. Porque as pessoas também morrem dormindo. Claro. Vendo televisão. Agora, ao saltar de paraquedas, o que eu posso fazer para aquilo funcionar bem? Então, vou fazer aula para diminuir o risco. Mas não vou deixar de viver por causa disso. Claro. Não quer dizer que eu não senti frio na barriga ao saltar, que eu não sinto frio na barriga. Eu falo, o dia que eu sair para pedalar e não sentir frio na barriga, é melhor eu não ir. É o meu caso da moto que eu te falei. Eu tenho medo e eu respeito ele. Porque é ele que me faz ir e voltar. E eu, obviamente, como todo ciclista, já caí da bicicleta. E aí as minhas quedas foram, graças a Deus, foram bobas. Mas foram por negligência. Né? Não foi naquele momento de... Sim. Né? Foram negligências minhas que eu caí. Bom, o primeiro é o medo, o segundo... O segundo é o oposto, né? Do medo. Que é o prazer. O cérebro só trabalha para buscar prazer. Então, o leão, por exemplo, quando ele sai na savana para caçar a zebra,
É porque acionou um mecanismo, não é chamado prazer, é chamado medo. E qual é o medo nesse caso? A fome. A fome acionou um mecanismo falando, cara... Você vai morrer se imagina, não comer. imagina lá todo o mecanismo interno do leão falando, bichão, ou você sai pra comer alguma coisa aí, ou nós vamos morrer. Então sai nessa. Então, o mecanismo dele, medo através da fome, acionou ele pro movimento prazer. E olha o que acontece no corpo do leão e acontece no nosso. Quando aciona o mecanismo medo, ele irradia o corpo com cortisol e adrenalina. E o que o cortisol e a adrenalina faz? Irradia o corpo com sangue para os músculos, porque precisa ir para o ataque ou por uma defesa. No caso, a zebra correr para se defender. E o leão correr para atacar. Né? Mas ambos estão com medo. Sim. Um está com medo de ser a presa, no caso da zebra, e o outro está com medo de passar fome. Né? Muito bem. Quando o leão ele se alimenta da zebra, terminou o banquete dele lá, o que ele faz imediatamente quando ele termina o banquete? Vai dormir. Por quê? Acionou um mecanismo chamado prazer. Tá tudo resolvido aqui, bichão, agora pode descansar. E aí ele desliga. E o que acontece com o nosso corpo até hoje? Para o nosso corpo, mamute pisando na nossa cabeça, ou chefe pedindo um relatório para entregar hoje à tarde e a gente sabe que não vai dar tempo, é a mesma coisa. Dispara cortisol e adrenalina no nosso corpo. Só que no tempo das cavernas a gente tinha que fugir, tinha que atacar ou fugir. Hoje em dia, no mundo corporativo, você sentado numa mesa, você está na mesa, mas repleto de cortisol e adrenalina. E não tira ele. Exatamente, não esvazia, porque Muito precisa bom. de esforço físico para esvaziar. Então, olha só, neurobiologicamente, está espalhando para o nosso corpo, só que eu não estou utilizando. Quer dizer, e o que acontece? Uma atividade empresarial, agora falando do mundo corporativo, uma pisada na cabeça, seja numa reunião, numa solicitação, numa coisa que não desce bem para você, te gera uma descarga de cortisol. Exatamente. Eu estou lá numa reunião, o Maurício foi contra a minha opinião. Ele falou, esse cara está querendo me atacar, ele está querendo me derrubar. Você vai ser mandado embora, uma gestão. Puxa, perdemos a venda, meu chefe vai me matar. A pessoa se trava ali e tem aí, uma descarga de querer voar dali. E como é que o corpo responde para isso? Engorda demais, emagrece demais, pressão alta. Quer dizer, esse acúmulo de cortisol te dá uma série de problemas. O cara que vos fala aqui, com 30 anos de idade, começou a ter ser detectado problemas de pressão alta. Eu já fazia bastante, eu sempre fui apaixonado por esporte, pratiquei esporte minha vida toda, me alimentava bem. Né? Você acha que foi oriundo do quê? E aí fui na médica e tal, falou, cara, vai nutricionista. Falei, mas já vou tal. E passei nutricionista, minha esposa estava grávida na época. Falou, cara, você não vai ver teu filho crescer nessa pegada que você está indo aí. Voltei lá, mede durante 10 anos, medindo, indo a cada 6 meses na cardiologista, monitorando a pressão alta, mas nada de precisar de remédio. Aí muito bem, aí meu sócio, a gente naquele acordo, ele falou, legal, tô mudando para Portugal 5 anos atrás. Tô indo, falei, caramba, agora acabou a brincadeira, né? Agora sou eu e eu aqui, vou ter que cuidar de um negócio, a minha responsabilidade com tudo aquilo, as pessoas que trabalham lá, uma nova fase da minha vida, né? E aí, voltei na média, eu fui doar sangue para uma amiga que estava com problema de câncer, e na hora de tirar o sangue, o cara falou, cara, sua pressão tá 16/11. Eu falei, porra, não tô sentindo nada. Não, mas vai no cardiologista. Eu falei, tá marcado para segunda. Olha as coincidências que não são coincidências. Voltei lá na médica. Médica média, falou, cara, não tem jeito. Vou ter que te dar um remédio. Mas, cara, por que você não vai procurar um psiquiatra? Aí, pra mim, foi um choque aqui. Como psiquiatra? Não tô louco? Não preciso disso. Que é isso? Preconceito novamente. E aí, acabei, por indicação, indo numa psicóloga. Fiquei 3 anos nela. Foi fantástico. Minha vida mudou. Do ponto de vista, eu acho que todo mundo tem que se autoconhecer e procurar seus pontos de autoconhecimento. Não estou fazendo apologia a ir num psicólogo. Mas, enfim, qualquer coisa para autoconhecimento. Para mim, tem vários. E essa é uma delas. E conclusão, eu fiquei com o remédio para pressão, estou até hoje, mas eu estou numa fase, acho que é uma das fases mais maravilhosas da minha vida. Estou feliz, estou inteiro, entendo os mecanismos que dispararam isso, estudando neurociência, para mim ficou muito claro. Então o que aconteceu? Isso que eu acabei de contar do cortisol e adrenalina, meu corpo estava falando assim, bichão, você vai morrer. O corpo fala, você vai morrer. Quando você age de maneira consciente, fala, morrer por quê? Caramba, você só vai tomar conta de um negócio, não é isso que você queria. Mas lá dentro, o subconsciente está falando, cara, você vai morrer, você nunca fez isso é novo, isso é diferente, isso é perigoso. Então está disparando cortisol e adrenalina e eu não estou extravasando com isso.
Né? Quer dizer, teu corpo está te dando uma substância para você ser evasivo e você está consumindo esse... Exato. Olha o que eu falei no começo. O nosso cérebro é uma máquina de produção de expectativa. Naquele momento eu estava produzindo expectativas ruins. Que olhando hoje, era só coisa boa. Eu estou super feliz, eu adoro o time que trabalho junto com eles. Galera muito do bem, os caras são, vou usar uma expressão aqui, são fucking good, né? Os caras, gente finíssima pra caramba. Tô bem em casa, minha família nota 10, mas naquele momento era tudo um terror. Mas é o mesmo cenário. Era o mesmo cenário. É você que era diferente. Ou seja, olha só, a gente fica procurando os coachings fora e não estou fazendo apologia que não é para procurar. Sim, mas a cara, gente é o nosso maior. Você né? é autorresponsável. E tem aquele lance também que você... Você falou que nós estamos conectados, né? Então, quando eu chego numa empresa, o meu bom humor ou o meu mau humor contamina as pessoas ou dissemina as pessoas. Total. E o inverso também, né? É isso, Maurício. Na natureza, tudo está conectado. Então, outro dia eu estava vendo um documentário na Netflix, na natureza, eu não lembro o nome do documentário, mas mostrava, né, um infográfico como as raízes das árvores estão interconectadas, mandando energia uma para outra. Não é diferente, nesse momento existe uma conexão entre a gente, entre as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento. E essa conexão, ela é total. Para quem eu estudei engenharia elétrica, você estuda isso em eletromagnetismo. Você não vê essa energia. Mas, por exemplo, como é que você aciona o sinal de Wi-Fi? Você acredita que tem um sinal de Wi-Fi, mas não acredita que é uma conexão da gente pensando agora? É o mesmo sinal, são ondas eletromagnéticas que estão fluindo o tempo inteiro. Nós somos energia pura. Então, quando você chega com uma energia ruim num ambiente qualquer, num ambiente de trabalho, na tua casa, na rua, você espalha essa energia ruim. E na engenharia elétrica a gente estuda muito isso, né? As energias, elas vão se atraindo. Quer dizer, se eu tenho vão se ampliando. Se uma outra pessoa... Na mesma vibe? Assume isso, na mesma vibe, isso vai ampliar e porque vai... estão na mesma sintonia de energia. Quando na engenharia elétrica, por exemplo, para você disponibilizar energia dentro de um sistema elétrico, então você tem um grande motorzão lá, imagina a água caindo na hidrelétrica, cai num rotor, né? Ele está girando numa velocidade X, que tem que mandar essa energia elétrica numa onda de 60 Hz para o sistema. Se eu não ajustar um outro rotor e colocar ele numa frequência de 50 Hz, não vai dar certo, não vai dar match, porque são frequências diferentes. Então, o que eles ficam fazendo? Ajustando a velocidade para que fiquem na mesma frequência, para que entre no sistema. Entre as pessoas... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, as energias nas mesmas frequências se atraem. Elas estão, na verdade, em sintonia. Então, quando você fica pensando coisas ruins, pensando coisas negativas, vai atrair com outras sintonias na mesma frequência. E são frequências de onda. E aí o cérebro, por gastar menos energia, vai achar que isso é o correto e tá tudo certinho. Aqui tá beleza. Por que tem gente... Aqui tá beleza, né? Aqui tá legal. Porque tem gente que adora... do baixo astral, você vai lá no baixo astral, você vai se sentir bem. É isso. Mais ou menos isso. Porque tem gente que adora, por exemplo, falar... você... Como é que... E aí, tudo bem? Aí a pessoa, não, é que tá doendo aqui. Fala, meu, essa pessoa só fala de doença o tempo inteiro. É porque... Lembra que eu falei que o cérebro só trabalha para buscar prazer? Como é que funciona isso? Essa pessoa que falou, eu tô doente, tá doendo. Alguém ouviu e falou, é mesmo? Mas que tem, não sei o quê. No subconsciente, o cérebro falou assim, faz mais, você ganhou atenção. Ganhou atenção. Então, isso não é consciente, tá? Então ela vai fazendo mais. Né? A pessoa que fala mal da outra, é mesmo, aquele cara lá, não sei o que, assim por diante, falou, faz mais, olha lá, tá vendo como você ganhou atenção? Então, e vai papo, ampliando. né? A outra fala também, e aí você fala, pô, tô ligado. Por isso que as pessoas ficam criando feudos, por exemplo, nas redes sociais. Eu sou do partido A, eu do B e assim por diante, e não se permitem isso. Olhar o outro lado, né? Porque no modelo natural ali, eles estão, beleza, aqui tá na minha zona de conforto. Você viu quanta diversidade, falando isso, pensando aqui, o quanto a diversidade é importante nisso, não? Exatamente. E por isso que as pessoas fogem da diversidade. É, claro, que é mais difícil, né? É mais difícil. Todo mundo não vai ter um tapinha nas costas, você vai tomar um choque ali, né? Exato. Muito legal. Trabalhar a diversidade dá trabalho. Mas também a recompensa... É maravilhoso. Maravilhoso, né? É maravilhoso. O cara fala o vermelho é a melhor cor, o outro fala o azul é a melhor cor. Pô, tu já pensou num rosa?
Exato. Imagina, né? Puta, é verdade, pode ser um rosa, né? É mais ou menos por aí. É né? isso mesmo. É isso Que mesmo. legal, cara. Isso é muito legal. E me diga uma coisa, no mundo dos negócios, como é que você, não sei se aconselha ou orienta, sei lá, não sei qual é a palavra, para as pessoas começarem a perceber esse funcionamento do cérebro e para melhorar? Porque eu não falo que uma pessoa é baixa astral porque ela quer, né? Eu acho que não. A pessoa ela entra nesse negócio, ela não consegue sair, talvez, porque ela tem um grupo de baixo astral. Aliás, depois da pandemia, o número de baixo astral é enorme. Vou até te fazer uma brincadeira. Eu tenho uma banda, cara, que nós temos 5 integrantes. O Vitão chegou a ver a banda, Vitão? Pouquinho, né? Tanta gente que são amigos que nos assistem entraram em algum momento num processo depressivo pós-pandemia, né? Seja no mundo corporativo, no mundo de amigos, no mundo das motos, no mundo da música que eu participo, nas tribos que eu participo, tem sempre alguém depressivo. Então, a nossa banda chama Rock Votril. Exatamente por isso, para tentar fazer com que parem de pensar nessa depressão, né, e se permitam a conhecer outras coisas e tentar voltar. Mas voltando à minha pergunta. Uma pessoa que está nesse processo, ou que se identificou, fala assim, puxa, eu só estou falando mal, quer dizer, o meu automático, né? Toda vez que eu falo mal, eu tenho um tapinha nas costas, então cada vez eu vou falar, mas como é que eu paro isso? Ou como é que eu me permito a não mais ser assim, né? Tem alguma dica, sei lá, não sei se é dica ou não sei. Como é que uma pessoa começa a falar, cara, eu preciso mudar? Se é que ela sabe que ela precisa mudar, né? Olha, eu... Entendeu a minha pergunta? Entendi, sim. Eu tô longe de dar dicas, tá? Eu não Mesmo sei porque se eu não sou da área da saúde. Eu não sei se mas dá dica. pela experiência que eu tive estudando esse assunto, eu vou fazer a seguinte analogia. Você já se deparou com uma pessoa, que a pessoa tá lá gritando, esbravejando, e você fala assim, por que você tá gritando? E ela fala assim, mas eu não tô gritando. Várias vezes. Né? A hora que ela fala, mas eu não tô gritando, você percebe um silêncio na sequência. O que representa esse silêncio? Você está disparando a consciência dela. Tirou ela do automático. Então, o automático é, quando eu pergunto para você, Maurício, você tá gostando do papo? Eu tô achando maravilhoso. Então, quando eu pergunto para você, tá gostando do papo, você dá uma resposta, nesse momento pode ser binária. Estou gostando ou não estou gostando. Isso é uma resposta automática. Sim. Agora, quando eu falo para você assim, Maurício, o que você está achando desse papo? Do ponto de vista para você elaborar. Né? Quando você tem que elaborar, você tem que acionar o mecanismo da consciência. Né? Então, indo à sua pergunta. Quando uma pessoa está nessa bad trip, quando ela está reclamando, quando ela está esbravejando, você ajudá-la a acionar a consciência. Como é que você ajuda ela a acionar a consciência? Fazendo perguntas abertas. Então não adianta falar assim, tá bravo? Ela vai falar, não, não tô bravo. É uma resposta automática. Ela falou assim, agora você pergunta, você gostaria de pensar e me dizer para que você quer ficar desse jeito? Então, de novo, leva a um propósito. Vou pegar de novo o exemplo que eu dei quando meu pai faleceu. Muito bom. Eu fiquei um período de luto. Na época eu não conhecia a neurociência. Se fosse hoje, eu falaria assim, eu estou de luto porque eu quero estar de luto. Eu quero viver esse luto. Eu quero ficar triste. Porque eu estou sentindo falta do meu pai e de tudo que eu poderia continuar vivendo com ele. Então, trazer para as pessoas, novamente, para que sejam donas de si. Para usar a consciência a seu favor. Então, toda vez que a pessoa está numa bad trip, fazer com que ela tenha clareza para que ela quer continuar naquela bad trip, que pode ser reclamando de alguma coisa, que pode ser xingando alguém e assim por diante. Porque a maioria das vezes quando a gente está nesse mood, a gente está fazendo de uma maneira subconsciente. E a hora que você tem um amigo de verdade é a hora que o amigo faz perguntas abertas. Novamente, a pergunta aberta, a resposta não dá para ser sim ou não. Ela tem que elaborar. E quando elabora, passa por diversas sinapses até gerar uma resposta. Então, uma resposta fechada é sempre papum, sim ou não.
uma resposta aberta, vai ter uma pausa, porque a pessoa está refletindo. Tem gente que sempre faz aquela brincadeirinha. Então, o que vocês acham a respeito disso? Aí fica aquele silêncio na sala. Professor, isso aí é até um clichê com o professor, né? Um de cada vez. Porra, dá tempo para as pessoas pensar. Se você fez uma pergunta, dá tempo para elas refletirem para responder. E às vezes a gente parece que não aceita o silêncio. Eu acho que a gente tem que permitir mais se silenciar, deixar as pessoas ficarem em silêncio. Tem muitas respostas, principalmente no ambiente de trabalho. Por que a resposta tem que ser exatamente naquela reunião? Eu não posso fazer a pergunta e deixar as pessoas responder amanhã ou hoje à tarde? Fazerem elas pensarem, né? Exato. Só que a gente foi doutrinado no modelo que se você virou chefe, você virou líder, é porque você dá boas respostas. Então, por favor, acabei de fazer uma pergunta, porque não batemos a meta, você tem que responder agora. E às vezes a gente fica articulando respostas porque não chegou, em vez de usar a inteligência daquele grupo para articular como nós vamos chegar. Porque já que não chegou, o resultado já está mostrando que não chegou. Talvez mudar o porquê do para quê, né? Exato. O para quê remete ao propósito. E o porquê remete a processo. Toda vez que você faz a pergunta por que você quer isso, a pessoa se orienta a um processo. E não vai chegar a lugar nenhum. Quando você pergunta para quê, Tem um propósito. ela tem que articular um propósito como resposta. Você sabe que eu participei esse fim de semana, eu fui andar de moto com 2 grandes amigos, onde um deles trabalha numa das maiores empresas de TI do mundo. E nós estávamos sentados comendo uma coxinha, gostoso, tomando um café com leite. E aqueles papos tradicionais, né? Tá tudo bem, não tá? Tá bem. E ele, pô, eu não tô bem, não sei o quê, pá, não sei o quê, porque lá é assim, lá é assado, lá é... E eu fiquei parado. E eu fiz exatamente, falei assim, para que você está nessa empresa? E a resposta foi silêncio. Foi muito bacana. Ele parou ficando para minha cara. Eu falei assim, pensa nisso, né? Ele ficou olhando para minha cara, ou seja, exatamente isso que você falou, ele não tinha uma resposta, né? Eu imagino que na cabeça dele foi uma série de, talvez, de sinapses aí, né? Deu erro, deu bug. Não conectou. Não conectou, ele não me respondeu. Ele ficou parado, ficou olhando, assim, pensativo, ficou olhando. Sabe quando você percebe que eu causei um desconforto nele, né? Eu fiz ele parar para pensar. Foi muito interessante. E eu acho que esse é o nosso papel para com as pessoas que a gente gosta. Quer dizer, a neuroliderança, agora falando corporativamente para as empresas, né? Vai do jeito de falar do líder, do jeito que o líder trata hoje o time, não é isso? Então, vai bem ao encontro do que você acabou de falar. A gente tem falado muito no ambiente corporativo sobre propósito. Propósito. Aí, quando você fala propósito, fica, não, eu quero ajudar as pessoas a crescerem, eu quero ajudar a salvar o planeta. Aí o nego tá falando que é salvar o planeta, vai na festa lá no Rock in Rio e deixa a garrafa PET lá no gramado, né? Então são coisas que, de novo, eu não estou fazendo um julgamento. Sim. Eu estou fazendo uma provocação. Olha como a gente vai no piloto automático. A gente tem vários propósitos. Qual é o nosso propósito de estar aqui agora, da gente estar batendo esse papo? Isso é um propósito. Qual o propósito de eu morar onde eu moro? Qual o meu propósito... De trabalhar na empresa que eu trabalho. Na empresa que eu trabalho. Então nós temos vários tenho que alimentar propósitos. minha filha, eu gosto da empresa, eu gosto do conceito dela, talvez é isso, né? Exato. Quer dizer, então são vários propósitos que a gente tem. Então, às vezes, numa discussão, a gente tem que ajudar as pessoas a se orientar no propósito. Para que estamos discutindo? Para que estamos discutindo? Para que você está, por exemplo, defendendo que a gente tem que dar a margem tal e eu estou defendendo que a gente tem que dar o volume tal? É para quê? A gente tem que se permitir... Para qual propósito, claro. Perguntar mais, e é isso que eu acho que a gente, nas empresas, tem que estimular os líderes a entenderem isso e ajudar as pessoas a trabalhar nos seus propósitos. Então, exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que esteja trabalhando contigo que no fundo dela ela está querendo montar a lojinha dela de venda de cachorro-quente.
Ah, então esse cara não está conectado. Quem falou que ele não está? Puxa, deve estar muito. Porque, às vezes, se o propósito dele é ter a lojinha dele lá, porque ali ele vai preencher vários outros propósitos da vida dele, aí você vem para as perguntas orientadas ao processo. Tá, e o que você pode fazer agora para te ajudar que isso aconteça? Uhum. Eu estava trabalhando com uma galera de uma grande multinacional, nacional no nosso país, uma das grandes estatais do nosso país. Foi no meio da Lava Jato, que eles estavam passando por um super perrengue, e a gente conversando sobre isso, né? E um deles, a gente trabalhando lá sobre essa questão de propósito, e eu pedi para eles escreverem num panfleto. O cara, mas eu vou falar para todo mundo aqui. Eu falei, mas qual é o problema? Desde quando falar sobre propósito tem que ser escondido? Aí um cara teve coragem e falou, eu quero ser presidente do Flamengo. Aí todo mundo tirou onda e eu comecei a alimentar com ele. Falei, tá bom, e você trabalhando aqui, como pode te ajudar a ser presidente do Flamengo? Não, porque aqui eu vou juntando dinheiro, vou fazer meu patrimônio, porque lá eu não sei... Ele tinha um plano. Exatamente. E aí eu também consigo ajudar, nessa empresa eu consigo fazer outros networks que podem me levar até lá e assim por diante. Então, é assim, ó, se Neymar quer jogar no Paris Saint-Germain, não adianta ele fazer gol contra no Santos. Então o lance de propósito é muito isso. Deixe as pessoas terem os propósitos delas, mas ajude elas a conectarem. Nesse momento, aqui e agora, trabalhando para essa empresa, o que estar aqui te ajuda a te levar ao teu propósito. E você percebe que quando as pessoas fazem essa conexão, elas vão dar o melhor de si. Porque, de novo, o cérebro só trabalha para satisfazer as próprias expectativas. O que isso significa? Para o cérebro, não existe eu quero bater a meta da empresa. O cérebro subconsciente está falando assim, eu não quero bater a meta da empresa. Eu quero os benefícios que bater a meta da empresa traz para mim. Olha que interessante. Então, não é possível nesse mundo a gente ser altruísta sem antes ser egoísta. Mesmo quando eu estou fazendo trabalhos altruístas, eu preciso entender o que eu estou ganhando com isso. Claro. Claro, que é o seu propósito. É o seu propósito. É isso. Então, à medida que você entende que isso não é um clichê, mas ele é muito profundo, você vai orientar todas as suas ações para se satisfazer. E a hora que você se satisfaz, aí sim você está pronto para ajudar a sociedade, ajudar seus liderados e assim por diante. Muito então, bom. Ajudar as empresas onde os seus líderes tenham clareza disso e ajude as pessoas a ter clareza disso, é que nós vamos parar de quebrar, achar que tudo tem que ser em função do procedimento, da regrinha. É óbvio que o ambiente corporativo tem suas estruturas de governança, tem processo, tem que seguir. Eu não estou provocando a revolta dos frangos aqui conforme o desenho, mas é fazendo uma provocação que, novamente, tudo está misturado. Galinhas, né? Você falou. Tudo está misturado. Eu preciso da governança, eu preciso dos processos, mas eu preciso do melhor das pessoas. Claro. Esse é o ponto, né? Então eu não entendo isso como uma dica, Maurício, mas é uma reflexão. Como é que a gente... E isso é espiritualidade. Porque o que é, no fundo, a espiritualidade? É eu me conhecer. Eu estar em paz comigo mesmo. Né? E pode ser pedalando, andando de moto, tocando na banda aqui, fazendo meditação. Pode ser diversas formas. Mas eu estou em paz comigo mesmo. Eu sei o que eu quero, eu sei a fase que eu estou atravessando. Eu sei que o mundo é cíclico, eu sei que minha vida é cíclica. Eu sei que tem altos e baixos. Hoje eu estou super bem, amanhã eu posso estar com uma dor. Claro. Mas mesmo assim, sabendo que tudo é passageiro. A dor é passageira, a vida é passageira, o meu trabalho é passageiro. Sim. Né? Eu sou dono de mim mesmo, né? Eu não sou... Isso. Acho que é essa a mensagem. É isso. É muito legal isso, né? Muito legal, cara. Muito legal. Então, isso para mim é libertador, Maurício. E eu gostaria que as pessoas refletissem sobre isso, porque é libertador para todos nós. Porque a gente não precisa ficar se provando o tempo inteiro e vestindo papéis o tempo inteiro. Porque é óbvio que nós temos papéis na sociedade. Claro. Mas a gente não precisa... É muito curioso. Você vai numa portaria de uma empresa, você fala, eu sou o Rogério Baber. Da onde? Né? Olha como é automático. São Paulo. Se eu sou um desempregado, tô lá, eu já fico todo... Claro. Eu vim aqui para uma entrevista de emprego. Né? Então parece que se você não tem um crachá por trás de você, você não é nada. E você é tudo. O crachá é só uma passagem. Você está, você não é o crachá. Né? Exato. As pessoas falam, não, eu sei disso, tanana, assim como eu achava que sabia também.
Mas a gente tem que se permitir viver isso, viver as nossas vulnerabilidades. Quantos erros eu fiz, quantas besteiras eu cometi e vou cometer. E quanto eu aprendo com Mas, eles. de novo, qual é o propósito? Claro. Né? Eu, por exemplo, já pisei várias vezes na bola com meu filho e pedi desculpa para ele. Né? Que meu pai... Eu não lembro muito do meu pai fazendo isso, mas lembro sim. Meu pai algumas vezes pediu desculpa para mim. Né? E eu acho isso uma grandeza tão bacana. A grandeza você fala, eu errei. Exato. É nobre isso, né? Mas é um alívio. Cara, olha, eu errei por causa disso aconteceu isso. Não querendo justificar, mas olha, aconteceu, né? Não é esconder o erro ou criar subjetividade. Eu não fiz porque o outro não me entregou, tirar o seu corpo. Eu errei. Né? Chegou aqui, eu não... Por um motivo qualquer, eu errei. Sabe aquelas crianças que parece que super protegidas, que o pai e a mãe não deixam ralar o joelho? Não, filho, cuidado. Você vê no parquinho, você vê muito isso aqui. Tem uma história legal para te contar disso. Nós estamos com um monte de adulto no mundo corporativo com a cabeça infantilizada. Porque não se permite ralar o joelho no parquinho. No fundo é isso. Claro, é isso mesmo, é verdade. Então, vamos permitir as pessoas ralarem seus joelhos, deixa elas errarem. Tem risco que dá para correr. Né? A gente quer ficar minimizando, evitando o risco. Mas é inevitável. E aprender com esse risco, né? Como você bem começou, né? Esse erro pode te dar uma outra direção, outro insight. Olha que louco, olha o que acontece com o erro no nosso cérebro. Que legal esse papo. Para o nosso cérebro, toda vez que eu tenho um resultado diferente de uma expectativa, eu tenho um erro. Então, por exemplo... Toda vez que eu tenho um resultado diferente de uma expectativa... Então, por exemplo, eu quero... imagina só, eu quero ir para a Europa viajar no final do ano. E aí não fui porque, sei lá, o euro aumentou, não tenho dinheiro, ou então problema no trabalho, ou então machuquei minha perna, quebrei a perna, não vou poder ir. Então, teve um resultado diferente de uma expectativa. Então, para o cérebro, isso é um erro. Toda vez que tem um erro para o cérebro, tem um neurotransmissor conectado com o prazer, que o cérebro só trabalha para o prazer, conforme eu falei, através desse neurotransmissor chamado dopamina. Então, toda vez que eu tenho um resultado diferente de uma expectativa, que é um erro, remove dopamina do meu corpo. Tira a dopamina. Que é a dopamina que é o que te dá... Que é o que me dá o tesão. Cara, vamos lá, vamos fazer, eu quero mais. Essa é a palavra mesmo, é o tesão mesmo. Vamos para cima, né? Vamos lá. Então, removeu. Aí o que acontece? Eu curvo os ombros para frente, natural. Abaixo a cabeça, ó céus, ó vida, sou imprestável, sou inútil, eu não consigo. Pô, minha viagem... Agora falei para todo mundo o que os outros vão pensar de mim. Aí começa todos os meus preconceitos, né? Achando que eu estou servindo a sociedade. Na verdade, eu estou querendo que a sociedade me veja como um tal e assim por diante. E aí vai num outro papo, que aí vai durar... É outro podcast falar de ego, imaginar, né? Sim. Aí, beleza. Então, o que acontece no mundo corporativo? As pessoas erram, vem o chefe já falando, né? Ou a mãe faz muito isso com o filho, o pai faz isso com o filho. Faz desse jeito. Né? Vou contar rapidamente, eu falei que é tudo história, uma rápida história. Meu pai, a gente morava num sobrado, ele pegava eu e meu irmão, e a gente ia lavar quintal no final de semana, era sagrado. Todo sábado tinha que lavar o quintal. A gente ia lavar o quintal, meu pai ia com a mangueira. Né, no fundo do quintal, era um terreno compridinho lá tal, ele ia no fundo do quintal com a mangueira, e ele falava assim, vocês dois, peguem a vassoura e esfreguem aqui onde eu estou com a mangueira. E a gente esfregava lá onde ele estava com a mangueira, ele ia para o outro lado, a gente esfregava, beleza. Um belo dia, eu e meu irmão colocamos a bermuda para ir lavar o quintal, tal, e aí, como dois moleques, em vez de pegar a vassoura, nós pegamos a mangueira. Né? Porque a mangueira era o símbolo do poder. Quem tem a mangueira tem o poder. Né? Era um trabalho menos braçal, mais nobre, brincar então, com água. E aí, mas... ele que está mandando ali, então falou, agora nós vamos mandar, né? Então, de novo, tudo é subconsciente e a coisa do moleque só pegar o instrumento do poder do pai ali, né? De novo, nada é consciente. Aí nós pegamos a mangueira e fomos para o fundo do quintal. Meu pai pegou a vassoura e foi para o outro extremo do quintal. Perdão. Foi para o outro extremo. Que o esguicho não chegava. Não, a gente com a mangueira e ele com a vassoura. Aí ele falou para nós dois, vocês dois, com a mangueira onde eu estou com a vassoura. Ou seja, o poder não estava na mangueira, era nele. Era ele, com certeza. Então, olha que curioso. Esse é um mecanismo para falar assim, esse é o sistema, é assim que funciona, mas tudo de novo. Meu pai é uma pessoa fantástica, sempre foi. O propósito dele era desenvolver os filhos, era legítimo.
Tanto que eu guardo isso de uma maneira muito feliz de contar essa história. Mas voltando para a questão do mundo corporativo, que eu quero fazer analogia com essa história, o que acontece? A gente quer evitar que as pessoas errem. Então, um colaborador errou em alguma coisa, você procura dar a resposta para ele o que ele deveria ter feito. O que acontece? Como o cérebro só trabalha para satisfazer as próprias necessidades, e aí removeu dopamina quando essa pessoa viu o erro, ele não grava a solução, porque a solução é sua. Você que está me dando a resposta. Claro, não sou eu. Então não grava. E amanhã eu vou errar de novo e você fala, esse Rogério é um burro. Não é que eu sou um burro, é que meu cérebro automaticamente ele não se apropriou daquilo porque não é meu. Claro, claro. Então o que você tem que fazer como líder? Perfeito. Ajudar as pessoas a gerarem ideias e buscar soluções. Quando elas buscam as soluções para os erros que aconteceram, isso devolve dopamina para o sistema do indivíduo. Quando devolve dopamina, ele fica entusiasmado. Aí você tem que fazer com que ele vai dar ideia para ação. Porque a dopamina dura segundos, no máximo minutos. Então, a hora que gerou dopamina, você fala, tá bom, então o que você vai fazer já? Vai marcar reunião com o cliente, já vai ligar para o fulano, já vai tentar. Alguma coisa você tem que fazer ele montar naqueles segundos. Nem que seja marcar uma reunião para o próximo encontro. Quando ele passa por esse processo e ele vai para a execução e aí dá o acerto, ou seja, resultado igual à expectativa, mais dopamina. E mais dopamina ele vai para o ciclo que ele vai fazer de novo. E aí é o ciclo de aprendizagem. Olha que interessante. Por isso que não tem aprendizagem sem erro. E toda vez que você dá a resposta para o indivíduo achando que está ajudando ele, você não está ajudando. Você só está ajudando a resolver o seu problema no curto prazo. Através dele, inclusive. Através dele. Fantástico. Isso é muito legal. Então, a hora que a gente vê esse mecanismo funcionando no cérebro, a gente precisa ter paciência com os outros, que eles têm time diferente, mas para que eles aprendam com isso. Você sabe que eu tenho um gestor atual. Cara, você fala, eu olho para a cara dele, por um acaso é o meu chefe, ele é o melhor, sem fazer, eu já na minha idade já não tenho que fazer, puxar saco de ninguém, muito pelo contrário, né? Mas esse cara é diferente, cara. Esse cara, ele vem exatamente com essa cabeça. Esse cara em especial. Esse cara é um líder diferenciado. Eu pago um pau para ele, sabe? Então, e é isso mesmo. A gente admira as pessoas que fazem isso. Eu admiro demais esse cara e já tomei decisões por causa deste cara. Mas vamos lá. Meu amigo, deixa eu te... Bom, muito obrigado pela aula. Que não foi aula não, foi um bate-papo. Muito obrigado por essa aula, cara. Você viu que eu fiquei quietinho aqui. Não foi aula não. Com conexões, eu não sei se eu tenho esses 8 milhões de neurônios, mas alguns se conectaram aqui, criaram várias intersecções aí. Deixa eu fazer uma pergunta para você, cara. Eu tenho outro podcast chamado Um Brinde à Vida, que é um podcast que sai um pouco do mundo corporativo e ele vai mais para as pessoas humanas, né? Pessoas da bicicleta, mais aventuras. E lá eu faço uma pergunta que eu quero fazer para você aqui. Vou te provocar numa pergunta. Rogério, o que é a vida para você, cara? O que é a vida? Essa pergunta eu também preciso de um tempo para responder, né? Como a gente... Depois você dá um corte aí no podcast, porque eu vou parar para pensar, né? Mas o que é a vida? Eu acho que a vida é um eterno aprendizado. A vida é um querer evoluir. A hora que a gente para de querer evoluir, a gente parou de viver, né? E se a gente viesse pronto, acho que a gente não precisava vir para a vida. Desde aprender a andar, aprender a falar um idioma, aprender a se relacionar, aprender competências que a gente tem hoje. Eu acho que se Deus quiser, vou estar bem velhinho ali e olhar para trás e falar assim, eu continuei aprendendo o tempo inteiro. Então, a vida é um eterno aprendizado. É um eterno aprendizado. A gente não está pronto. Não está pronto. E ter a responsabilidade e humildade para lidar com isso, eu acho que é o que deixa a vida colorida. Eu acho que a vida é isso. Muito bom. Não tem resposta certa ou resposta errada, né? Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, com 7 bilhões de respostas diferentes. E falando da minha, né? Cada dia que eu olho no espelho, eu tenho uma resposta diferente do dia de ontem.
Então, eu não sei responder essa pergunta. Realmente, se você me perguntar, eu falo, não sei responder. Eu acho que amanhã também teria outra resposta. Bom, não sei. Ou entrando no carro já teria outra. Talvez tenha, eu não sei. Né? Não quero fazer as minhas suas. Mas eu já vi muitas respostas interessantes aqui. É uma provocação muito legal que eu faço. Meu amigão, quem está nos ouvindo, como é que acha o Rogério ou como é que acha a MH? Muito bem. Como o pessoal te acha para contratar os seus serviços, que com certeza a gente vai conversar mais, porque eu acho que você tem uma inteligência muito grande que a gente pode absorver também. A gente trabalha com marketing e o marketing não deixa de ser uma inteligência para impactar pessoas, né? Então, todo esse lado criativo, esse lado intelectual, esse lado como melhorar essa parte de levar um conhecimento para um público-alvo. Então, daí, tudo isso que você falou é muito importante para uma cadeira, que é a cadeira de marketing, que marketing não deixa de ser um relacionamento, né? Que a gente... Na verdade, marketing, se você for pegar a palavra, né? Marketing é vendendo, né? Ela é sempre direcionada à venda. Mas a gente fala, marketing, eu vou vender um produto. Não, é vender uma ideia, né? Marketear um dom pessoal, né? Então, o marketing é uma ciência muito bacana, onde você tem que colocar duas inteligências para trabalhar. Muito obrigado. Como é que o pessoal te acha, a MH? Como é que o pessoal te acha, o Rogério, para bater um papo sobre neurociência, para bater um papo sobre neuroliderança, ou para te contratar para um projeto? Muito bem. Na MH Consult pode achar através das redes sociais, mhconsult.com.br, Instagram e LinkedIn MH Consult, M de Maria, H de helicóptero e temudo no final. O meu LinkedIn Instagram é Rogério Babler, tudo junto. Então, B-A-B-L-E-R. E consegue me achar. No YouTube também, a MH está no YouTube. Vocês têm um canal de podcast também? Nós temos um canal de podcast. Fica aí a dica, o canal de podcast da MH Consult, muito legal, está começando agora. São 3 episódios, né? Sim, gravamos o 5º hoje e lançamos o 4º hoje. Olha, que legal. Eu vou colocar como um podcast amigo dentro do nosso aqui. Chama Gente para Negócios. Gente para Negócios, que legal. Eu vi que vocês têm uma pessoa que eu quero falar também muito com ela lá. Legal. Você sabe que eu tive a oportunidade de falar com o Fernando, que foi o líder que nos aproximou. Sim, sim. Um cara fantástico. Fantástico. Um ser humano um brilhante. ser humano indescritivelmente. Fernando, já um abraço para você. Amanhã eu devo publicar o podcast dele. Rogério, muito obrigado. Eu que agradeço. Em nome da NetBiz, cara, que papo delicioso. Dá para ficar 20 horas aqui, né? Muito obrigado mesmo por trazer esse conhecimento tão grande, tão legal sobre o cérebro humano, sobre as pessoas, sobre como se relacionar, né? Puta, é um papo, acho que todo mundo deveria ouvir e se começar a se permitir a olhar isso com bons olhos. Muito obrigado, Eu viu? que Muito agradeço. obrigado. Bom, meu nome é Maurício Stelato, eu estou em todas as redes sociais, no site da NetBiz, no nosso YouTube da NetBiz e também muito fácil para me achar pelo LinkedIn. Agradeço a todo mundo aqui da Voz e Conteúdo, esse estúdio fantástico de podcast. A gente faz regularmente todas as terças-feiras, sempre trazendo pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.